As pessoas com essa orientação compram apenas veículos novos e têm uma lealdade pelo menos condicional a um revendedor ou a um conjunto de revendedores. A maioria dos afluentes tem fortes preferências quanto à marca de veículos. Assim, quando decidem comprar uma determinada marca, os leais já têm em mente um certo revendedor. Eles veem certos benefícios em comprar veículos novos do mesmo revendedor ou revendedores. Mas isso não significa que eles entram na sua concessionária favorita e vão assinando um cheque. Pelo contrário, o preço, até para eles, é uma consideração importante. Talvez você ache que esses tipos leais são preguiçosos. Será que são os membros dos chamados ricos ociosos? Não. Não é essa a razão pela qual eles favorecem o mesmo revendedor repetidas vezes. Você pode talvez especular que esses compradores simplesmente gostam do seu revendedor. Bem, o afeto também não é a resposta. É muito simples os que são leais aos revendedores e preferem comprar veículos novos, optam por minimizar seus esforços. É muito simples. Os que são leais aos revendedores e preferem comprar veículos novos, optam por minimizar seus esforços, tanto ao escolher o revendedor como o tipo de veículo. Os leais, que preferem veículos novos, gastam enorme tempo e esforço para gerar sua alta renda. Eles acreditam que se pode ganhar muito mais dinheiro trabalhando do que indo de revenda em revenda procurando aquele grande negócio no veículo usado. Esse grupo favorece determinados revendedores porque acha que eles lhes oferecem, de modo geral, os melhores negócios. Alguns componentes desses pacotes vão muito além do preço e das dimensões físicas do veículo. Por que esses milionários compram carros novos e não usados? Porque são menos sensíveis às variações de preço do que os compradores de um carro usado? Em primeiro lugar, os que compram veículos novos gostam de veículos novos, embora esta não seja a única razão. Do seu ponto de vista, comprar um carro novo em vez de um usado é muito mais simples. Requer menos tempo e esforço. Para eles, um veículo novo é de mais confiança e está disponível mais facilmente no modelo e na cor preferidos e com os acessórios desejados. Basicamente, acreditam que devem pagar mais para obter mais. Contudo, o preço é bastante importante, até mesmo para esse grupo. Antes de visitar um revendedor predileto, quase metade, 46%, determina o preço de custo para a revenda de um determinado modelo. Cerca de 1 em 3 faz contato com pelo menos 2 revendedores rivais para conseguir ter uma ideia de negócio em vista. Alguns estudam revistas de consumo e outras publicações e guias de preços que revelam os preços de custo. A localização é outro fator para se compreender o comportamento deste grupo. Muitos deles contatam revendedores localizados fora de sua área comercial, mas a maioria desses contatos é feita apenas para testar as ofertas locais. Apenas 1 em 10 favorecem repetidas vezes revendas de outra cidade. Há outro fator que explica a orientação desse tipo que é leal ao revendedor e prefere o veículo novo. Mais de 1 em 5 favorece um revendedor que é seu cliente ou freguês. A rede de informações e referências pessoais vai muito bem, obrigado, entre os afluentes da América. Muitos empresários afluentes apostam na reciprocidade. Pense por um momento. Se você fosse, por exemplo, proprietário de uma firma de asfaltamento, onde você iria comprar seus veículos? Compraria de um estranho que tem um firme aperto de mão ou de um revendedor de carro que acaba de contratá-lo para pavimentar seu estacionamento? A resposta é óbvia. Muitos dos compradores de veículos leais ao revendedor e que são profissionais liberais autônomos, tais como médicos, advogados, contadores, planejadores financeiros e arquitetos, também acreditam nesse tipo de reciprocidade. Os mais esclarecidos costumam favorecer os revendedores de veículos que são seus clientes. Não é nada raro que o proprietário de uma revenda tenha mais de 100 diferentes fornecedores de produtos e serviços. Consequentemente, ele tem certa expectativa de que esses fornecedores irão lhe retribuir a preferência. Muitos dos tipos afluentes e leais ao revendedor recebem indicações de novos clientes dos revendedores de carro que eles favorecem. Por sua vez, 25,5% dos tipos leais mencionam que recomendam as revendas selecionadas para seus sócios e amigos.
Os revendedores, por sua vez, dão a esses compradores descontos significativos em sua compra de veículos. Muitos milionários são leais aos revendedores por outra razão. Cerca de 20% deles favorecem revendas que pertencem a algum parente ou amigo. Muitos milionários também preferem lidar diretamente com o proprietário da revenda. 37% tratam exclusivamente com os proprietários. Por quê? Porque acreditam que isso lhes garantirá um excelente negócio. Preferem veículos novos. Pesquisam entre os revendedores. 34,8%. Os afluentes que têm essa orientação acreditam que os descontos que conseguem por meio de pesquisas agressivas e negociações com diversos revendedores valem muito bem o tempo e a energia despendidos. Em média, pagaram pelo veículo mais caro que já compraram cerca de 9% a menos do que os tipos leais aos revendedores que preferem veículos novos. Na sua compra mais recente, pagaram 14% menos do que o tipo leal. O tipo leal tem tendência a comprar um carro um tanto mais caro, o que explica cerca de metade da variação nos preços médios pagos pelos membros dos grupos. Em contraste, os que pesquisam entre os revendedores e tendem a comprar veículos novos são mais sensíveis às variações de preço entre revendedores rivais. Esses compradores, em geral, são negociadores experientes. Muitos têm prazer em comprar e pechinchar. Em contraste com o tipo leal, o tipo pesquisador tem bem menos probabilidade de favorecer uma revenda que pertença a um parente ou amigo. A recomendar clientes aos revendedores que, em troca, lhes dão bons descontos. A comprar exclusivamente dos proprietários das revendas e de comprar de revendedores que são seus clientes. Por outro lado, tem muito mais probabilidade de demorar semanas ou mesmo meses para pesquisar o melhor preço possível, exigir preço de custo ou abaixo do custo, ou comprar um modelo novo com um grande desconto e revendê-lo depois de 1 ano ou 2 pelo mesmo preço ou até mais alto, abrindo concorrência para comprar seu carro. Se você detesta ir pessoalmente comprar veículos, considere um método alternativo. O Sr. Mark R. Stewart é um amigo nosso que já comprou muitos veículos visitando revendedores rivais, mas até este ano nunca havia comprado um utilitário. Embora não tivesse experiência em comprar esse tipo de veículo, encontrou uma maneira de não passar intermináveis horas visitando revendedores rivais. Abaixo segue o fax que o Sr. Stewart enviou para os gerentes de vendas de 6 concessionárias Ford na sua área. 3 gerentes de vendas responderam imediatamente, enviando por fax suas ofertas, muito competitivas. O Sr. Stewart aceitou uma delas. Parece que sua experiência como comprador do exército americano lhe foi útil na vida civil. Você tem um fax e precisa de um novo veículo? Fax. Para gerente de vendas de carros novos. De Mark R. Stewart. Pedido de cotação de preços. Se o senhor está interessado em fazer negócio comigo, por favor, responda-me pelo fax no número abaixo. Trata-se de uma compra em dinheiro, não uma troca, sujeita ao imposto de venda municipal. Caso o senhor não tenha esse veículo em estoque, esclareço que não estou com pressa e posso esperar a entrega. As especificações são as seguintes: Ford Explorer Limited 4x4 modelo do ano. Cor marfim, estofamento em couro, opções teto solar, toca-CD, quadro para a placa dianteira. Sua oferta deve detalhar o preço de impostos e outras despesas. Aguardo sua resposta por fax. Por favor, não me telefone. Se tiver qualquer pergunta, queira incluí-la na sua resposta por fax. Eu lhe telefonarei se tiver alguma pergunta. Obrigado. Fim do fax. Preferem veículos usados, leais ao revendedor, 17,1%. Por que será que os milionários como os deste grupo, que têm uma renda anual de mais de $300 mil em patrimônio e de quase 4 milhões, precisam comprar veículos usados? Bem, precisar eles não precisam.
De modo geral, esses milionários têm mais satisfação em adquirir um carro usado em vez de um novo. Eles acreditam que ao comprar um veículo com 2 ou 3 anos de idade, o primeiro proprietário já pagou pela desvalorização inicial. Muitas vezes, eles planejam revender seu carro usado depois de 2 ou 3 anos e recuperar boa parte do seu gasto. Muitos também creem que comprar procurando agressivamente pechinchas de carros novos é um desperdício de tempo e energia. Eles acreditam que esses carros têm um preço excessivo, seja no preço de fábrica ou de atacado. Segundo eles, não se pode ter esperanças de comprar um carro novo pagando muito menos do que o próprio revendedor pagou. Os tipos leais ao revendedor e com predileção por veículos usados têm a mais alta porcentagem de empresários entre suas fileiras. Os empresários são extremamente sensíveis a preços quando adquirem um veículo. Preferem investir boa parte de sua renda em bens que se valorizam. Contudo, isso precisa ser equilibrado com a necessidade que sentem muitos empresários de sucesso de dirigir um veículo de alta qualidade. Para este grupo, a solução é adquirir um veículo usado de boa qualidade. Suas marcas e modelos favoritos incluem os seguintes veículos usados: Jeep Cherokee, Cadillac DeVille, picape Ford F-150, Ford Explorer, Lincoln Town Car, Chevrolet Caprice, Chevrolet Suburban e Infiniti Q45. Os membros deste grupo gastam menos dessas aquisições do que os membros de qualquer um dos grupos que preferem comprar veículos novos. A porcentagem da renda alocada para a compra de veículos é também a mais baixa de todos os grupos. Em média, gastaram apenas 7,6% da sua renda na sua aquisição mais recente e apenas 9,9% na sua compra mais cara. Como percentual do seu patrimônio líquido, essas compras representam apenas 0,68% e 0,89%, respectivamente. Como os membros desse grupo tomam suas decisões de compra e de escolha de revendedor? Em primeiro lugar, a maioria começa por determinar o preço de custo do modelo novo do seu veículo preferido. Calculam então a depreciação projetada do veículo. Esta informação é utilizada para reforçar sua decisão de comprar uma versão usada do seu veículo preferido. As informações sobre o valor atual de veículos usados no varejo e no atacado estão disponíveis em muitas bibliotecas e livrarias. Também um contador esclarecido pode oferecer essas informações a seus clientes. Os tipos leais ao revendedor e com preferência por veículos usados passam então a examinar as ofertas de vários revendedores. Isto é feito para julgar a boa vontade de revendedores locais em fazer negócios com membros desse grupo. Alguns verificam também os preços de veículos oferecidos por particulares nos anúncios classificados. Muitas vezes telefonam para esses anúncios e perguntam para o dono do carro se estaria disposto a abaixar o preço. Na maior parte dos casos, esses telefonemas se destinam apenas a pesquisar preços. Os tipos leais ao revendedor e com preferência pelos veículos usados passam então a utilizar as informações que reuniram como um trunfo para negociar o revendedor ou revendedores de sua escolha. Na maioria dos casos, o revendedor escolhido irá reduzir os seus preços para poder cobrir as ofertas da chamada competição. Os milionários nesse grupo de compradores escolhem sempre o mesmo revendedor ou revendedores. Eles acreditam que essa constância pode lhes garantir bons descontos e até mesmo serviços, mas essa não é a única razão da sua lealdade. Assim como muitos tipos leais ao revendedor, como predileção por veículos novos, 36%, dos tipos leais com predileção pelos veículos usados, nos disseram que comprar carros usados de revendedores que costumam fazer negócios com eles. Muitos também favorecem os revendedores que se esforçam para lhes recomendar clientes. Lembre-se que esse grupo contém grande concentração de empresários, profissionais liberais e profissionais de venda de marketing muito bem-sucedidos. É claro que eles acreditam na reciprocidade. Cerca de 1 em cada 4 adquire seu veículo de parentes ou amigos que estão no ramo automobilístico.
Um em cada 3 dos tipos leais com predileção por veículos usados negocia exclusivamente com o proprietário de revenda. Um em cada 5 trata exclusivamente com o profissional de venda mais elevado na revenda escolhida. Esses compradores creem que os profissionais em posições mais altas têm maior poder de persuasão para convencer o gerente de vendas a abaixar o preço. Preferem veículos usados. Pesquisam entre os revendedores, 19,5%. As pessoas desse grupo são as mais sensíveis a preços. As pessoas desse grupo são as mais sensíveis a preços e as mais agressivas caçadoras de pechinchas de todos que retratamos. Elas gastam menos em média do que os membros de todos os grupos. Pagaram em média $22.500 pela sua aquisição mais recente e menos de $30.000 pela sua aquisição mais cara. Sua última compra representa menos de 0,7% de sua riqueza. Sua aquisição mais cara, menos de 0,9%. Esse grupo contém a menor proporção dos que têm clientes, amigos ou parentes no ramo automobilístico. Já que eles não têm amigos nesse setor, como conseguem encontrar um bom negócio? Em primeiro lugar, não compram veículos novos. Você também notará que o título desse grupo, pesquisadores com preferências por veículos usados, não contém a palavra revendedor. Essas pessoas compram seus veículos usados de todos os tipos de revendedores. Em geral, compram de particulares, mas muitas vezes compram também em revendas. Companhias de leasing, instituições financeiras, companhias de consignação, leilões, agentes, etc. Esse grupo se compõe de pessoas muito pacientes. São os que têm maior probabilidade entre todos os milionários de demorar meses para conseguir o melhor negócio. Nunca estão com pressa de comprar e, de certa maneira, estão sempre atentos a um bom negócio. Estão o tempo todo no estado de semi-procura de compra. Em um caso, um membro deste grupo passou mais de 7 meses procurando informalmente um bom negócio para um Chevrolet último tipo. Mas ao contrário do Dr. Sul, do capítulo 3, este comprador de barganhas nunca gastou muito tempo para fazer essa compra. No seu longo caminho de casa para o trabalho, passava todos os dias por 3 revendas. Se notava um veículo que lhe chamava a atenção, fazia contato com o revendedor por telefone. Ao mesmo tempo, telefonava aos particulares que anunciavam nos classificados do jornal. Acabou comprando de um particular, a um preço substancialmente mais baixo do que qualquer dos revendedores. Ele disse a esse particular: "Não estou com pressa. Telefone-me daqui mais ou menos um mês, e eu lhe farei uma oferta. Neste momento, você está pedindo quase a mesma coisa que os revendedores com quem tive contato nas últimas semanas." Ele disse a mesma coisa para todas as pessoas que contatou. Esse comprador também tem uma época favorita do ano para negociar. Afirma que tem mais sucesso em fazer bons negócios desde as últimas 2 semanas de dezembro até fevereiro. Diz ele que durante o inverno os revendedores não encontram muitos compradores. As despesas de Natal e o frio desanimam a maioria das pessoas que fazem compras durante esse período. Porém, não desencorajam muitos compradores que preferem os veículos usados. Não é raro que os compradores deste grupo tenham 4 ou mais revendedores competindo para lhe vender um carro durante esses meses de inverno. Os membros desse grupo, em geral, compram veículos com baixa quilometragem e que contenham de 2 a 4 anos de idade. Suas marcas favoritas incluem Ford, Mercedes, Cadillac, Lexus, Chevrolet, Nissan e Acura. Os que revelam os hábitos de compra. Podemos aprender muito sobre as pessoas afluentes analisando seus hábitos de compra de veículos. Por exemplo, note que a maioria dos milionários pesquisam e escolhem os revendedores. Não é leal a um só. Você pode observar que isso ocorre por uma margem pequena, 54,3 versus 45,7. Porém, essa margem é um pouco enganadora. Vamos excluir a porcentagem dos tipos leais ao revendedor, que agem assim porque têm fortes relações recíprocas com seu revendedor favorito. Exclua também os tipos leais que favorecem as revendas de propriedades de seus parentes e amigos. Pergunte novamente, então, qual a porcentagem de tipos leais versus tipos pesquisadores.
Fazendo isso, você descobrirá que há pelo menos 2 pesquisadores para cada tipo leal entre os milionários americanos. E o que dizer dos compradores de veículos em geral? A maioria não é rica. Assim, poderíamos esperar, pela lógica, que gastassem mais tempo e energia procurando o melhor negócio. Porém, a nossa pesquisa mostra o oposto. Os que são ricos fazem menos pesquisas, barganhas e negociações do que os milionários. O comportamento de compra de um carro realmente ajuda a explicar por que algumas pessoas são ricas, ao passo que a maioria não é e nunca será. Os compradores de carros que buscam pechinchas mais agressivamente também costumam ser caçadores de pechinchas quando se tratam de outros produtos de consumo. Tendem também a planejar seus gastos. Em vista disso, qual é o tipo entre os 4 descritos acima que seria o mais frugal de modo geral? Você já deve ter adivinhado que são os pesquisadores com preferência por veículos usados. Estes são os mais agressivos e os mais sensíveis a preços, quando se trata de comprar veículos. Eles compram de uma ampla variedade de fontes e, em seguida, pagam significativamente menos pelos seus veículos do que os membros dos outros grupos. De todos os tipos estudados, os pesquisadores com preferência por veículos usados são os mais esclarecedores para quem se interessa em estudar o caminho para a afluência. Por quê? Porque de todos os grupos estudados, seu membro são os que têm a maior proporção de dólares de patrimônio líquido, 17,2 para cada dólar de renda realizada. Eles têm a renda média mais baixa de todos os grupos. Contudo, em média, conseguiram acumular mais de 3 milhões. Como eles conseguiram isso? Vale a pena detalhar sua estratégia de acumulação de riqueza. Milionários que pesquisam e compram veículos usados. Quais fatores explicam as variações em acumulação de riqueza? A renda é um deles. Pessoas com renda mais alta, pela lógica, devem ter um nível muito alto de riqueza. Mas note mais uma vez que os membros deste grupo de compradores de veículos usados têm uma renda significativamente mais baixa do que a média dos outros grupos de milionários. Cerca de 2/3 têm renda na faixa superior dos 5 dígitos ou inferior dos 6 dígitos. A ocupação é outro fator. Já notamos muitas vezes que os empresários correspondem a uma fatia desproporcionalmente grande dos milionários americanos. Inversamente, a maioria das outras ocupações geradoras de alta renda contém porções desproporcionalmente menores de tipos com alto patrimônio líquido. Essas incluem médicos, dentistas, gerentes empresariais de nível médio, executivos, contadores, advogados, engenheiros, arquitetos, funcionários públicos com alta renda e professores. Porém, há exceções. Por exemplo, todas essas ocupações não empresariais estão representadas no grupo que estamos descrevendo agora, o que pesquisa e compra veículos usados. Os compradores de veículos usados são especiais até mesmo entre seus colegas milionários. Note que, em média, eles têm os mais altos valores em todas as 7 medidas de frugalidade. Por trás do seu comportamento frugal há um firme conjunto de convicções. Em primeiro lugar, eles acreditam nos benefícios da independência financeira. Em segundo, acreditam que ser frugal é a chave para se adquirir independência. Eles se vacinam contra os gastos pesados, lembrando-se constantemente de que muitas pessoas que têm artigos de alto status, tais como roupas caras, joias, carros e piscinas, possuem na realidade pouca riqueza. Eles costumam dizer a mesma coisa a seus filhos. Em um caso que estudamos, um rapaz perguntou ao pai por que a família não tinha uma piscina. O pai lhe deu a resposta: quanto maior o chapéu, menos gado, que muitas pessoas frugais costumam articular. Disse ao filho que eles podiam instalar uma piscina, mas isso significaria que a família não poderia mandá-lo para uma boa universidade. Hoje em dia, esse filho, Carl, é formado pela Universidade de Cornell. Não, seus pais nunca tiveram uma piscina. E o que acontecerá quando os filhos de Carl lhe perguntarem sobre sua tendência à frugalidade? Será que ele vai conseguir defender sua orientação quanto às compras e à sua natureza frugal em geral?
A resposta a essa pergunta se reflete nos resultados da tabela 4,4. Os pesquisadores de revendas que preferem veículos usados têm uma probabilidade significativamente maior de afirmar o seguinte: meus pais são ou eram muito frugais. Certa vez, um membro desse grupo nos falou sobre seus hábitos de frugalidade. Explicou que seus pais eram fazendeiros. Minha família em Nebraska compreendia o valor de $1. Meu pai costumava dizer que as sementes são como os dólares. Você pode comer as sementes ou então semeá-las. Mas quando você vê no que as sementes se transformam, em pés de milho de 3 metros de altura, você não vai querer desperdiçá-las. A questão é esta: consumi-las ou plantá-las? Eu sempre fico feliz ao ver alguma coisa crescer. Este homem obtinha um prazer considerável com seu carro. Um carro de passeio comum, americano, de 4 portas, 3 anos de idade. Ele acreditava que esse carro nunca revelava ao público que ele era afluente. E, segundo ele, tampouco incentivava os ladrões a segui-lo para assaltar sua casa. Ele sempre dizia que seu carro era o último que seria roubado do estacionamento do aeroporto. A frugalidade se traduz em riqueza. Ser frugal é o motivo principal pelo qual os membros do grupo com preferência por veículos usados são ricos. Ser frugal lhes oferece uma base de dólares para investir. Na verdade, eles investem uma porção significativamente maior de sua renda anual do que qualquer dos outros tipos de compradores de veículos. Isso se aplica também às suas contribuições para os fundos de pensão. Como você pode imaginar, o grupo que pesquisa e compra veículos usados também contém a mais alta porcentagem de par. Esse grupo tem muito mais probabilidade de concordar com essa afirmação. Nossa casa funciona segundo um orçamento anual bem pensado. Para fazer um orçamento correto, é necessário registrar os gastos. Aqui também o grupo que compra veículos usados é mais detalhista que qualquer outro. A maioria dos seus membros concorda com essa afirmação. Sei quanto minha família gasta a cada ano com alimentação, roupas e moradia. Os compradores de veículos usados também costumam comprar barganhas quando se trata de roupas. Sua pontuação, 145, foi a maior de todas. Uma porcentagem significativamente maior deles concordou com essa afirmação. Nunca comprei um terno que não estivesse em promoção. Os compradores de veículos usados têm uma probabilidade significativamente maior de favorecer as lojas de desconto do que os outros tipos de compradores de veículos. Isso é evidente a partir de sua resposta positiva à seguinte afirmação: costumo comprar meus ternos em lojas de fábrica. Além disso, eles compram com muito mais frequência na Sears do que qualquer outro tipo de milionário comprador de veículo. Este grupo, em média, gasta consideravelmente menos por uma variedade de artigos. Tal como já mencionamos no capítulo 2, pedimos para todos os nossos respondentes milionários para nos dizerem o máximo que já pagaram por um relógio, um terno ou um par de sapatos. Mais uma vez, os que pesquisam e compram veículos usados demonstraram sua frugalidade. Os membros deste grupo gastaram apenas 59% do que pagaram os outros milionários por um relógio, 83% por um terno e 88% por um par de sapatos. A maior parte das pessoas não tem a capacidade de aumentar sua renda de maneira significativa. Contudo, a renda tem uma correlação positiva com a riqueza. Nesse caso, qual é o nosso recado? Se você não consegue aumentar sua renda significativamente, torne-se rico de alguma outra maneira. Haja defensivamente. Foi o que fez a maioria dos compradores de veículos usados. Eles conseguiram se vacinar contra a doença do estilo de vida consumista que muitos de seus vizinhos adotaram. Mais de 70% de seus vizinhos ganham tanto ou mais do que eles. Mas menos de 50% desses vizinhos têm um patrimônio líquido de 1 milhão ou mais. A maioria desses vizinhos de milionários que têm alta renda e baixo patrimônio líquido parte das premissas erradas. Acreditam que, ao concentrar suas energias em gerar uma alta renda,
tornam-se automaticamente abastados. Nesse aspecto, eles jogam muito bem na ofensiva. Em geral, estão posicionados na faixa dos 3 ou 4% superiores na distribuição de renda entre todos os domicílios americanos. Muitos deles aparentam ser milionários, contudo, não são ricos.